Existem momentos que definem nossa vida, e o meu chegou numa festa de aniversário, com taças de espumante nas mãos e sorrisos falsos nos rostos. Sou Thaís Moreira, e jamais esquecerei a expressão da minha sogra Regina, quando ela, bêbada de caipirinha e poder, ergueu sua taça no salão lotado e anunciou ao mundo que meu marido Alexandre estava esperando um filho, não comigo, mas com Amanda, a nutricionista famosa do Instagram. Algumas mulheres não nasceram para ser mães, ela disse, olhando diretamente para mim no meu vestido vermelho que ela sempre odiou. O que Regina não sabia é que eu também guardava um segredo explosivo. Sobre Alexandre, sobre o dinheiro desviado da minha boutique, sobre a verdadeira paternidade daquele bebê. Naquele momento, com todos os olhares sobre mim, só havia uma escolha a fazer. E posso garantir, ninguém naquela festa estava preparado para o que aconteceria nos próximos 5 minutos, muito menos eu. Eram 11h45 da noite quando olhei pela milésima vez para o relógio da sala. Alexandre ainda não tinha chegado, e a mensagem dele continuava a mesma. Minha mãe está passando mal, vou ficar com ela hoje. Sabe aquela sensação de que alguém está mentindo para você? Pois é. Eu girava a aliança no meu dedo. Estava apertada, como tudo na minha vida ultimamente. Será que eu era paranoica demais ou estava finalmente enxergando a verdade? Fui até o banheiro e encarei o espelho, quase não reconhecendo a mulher de olheiras profundas refletida ali. Cadê aquela Thaís cheia de sonhos e projetos? A garota que ficava acordada até tarde desenhando coleções inteiras de vestidos? Ah, essa aí desapareceu quando comecei a viver a vida dos outros. Primeiro foram meus pais. Thaís, filha, não discuta com seu pai. Você sabe como ele é. E depois veio Alexandre, e eu, como sempre, me ajustei para caber na vida dele. Voltei para a sala e passei os dedos pela estante empoeirada. No canto inferior, escondido atrás de uns livros de autoajuda que ganhei da minha sogra, a sutileza em pessoa, encontrei meu velho caderno de croquis. Meu coração acelerou quando abri a primeira página. Eram desenhos de 5 anos atrás, quando eu ainda acreditava que poderia ter uma carreira como estilista. Antes de Alexandre dizer que talvez fosse mais prático, eu me concentrar na boutique, vendendo roupas dos outros em vez das minhas. O celular vibrou. Era Dani. Amiga, preciso te mostrar uma coisa. Urgente. Anexo. Uma foto borrada de um homem de costas no que parecia ser o Café Colombo. Os ombros largos, o corte de cabelo. Parecia muito com Alexandre. Mas não podia ser ele. Estava com a mãe, doente, certo? Meu estômago embrulhou quando percebi. Aquela silhueta feminina ao lado dele definitivamente não era a minha sogra. E vocês aí? Já sentiram aquele frio na barriga quando percebem que sua vida está prestes a virar de cabeça para baixo? Acordei com o barulho da chave na porta. 7 da manhã. Fingi estar dormindo quando Alexandre entrou no quarto na ponta dos pés. Através das pálpebras semicerradas, observei enquanto ele guardava cuidadosamente o celular no bolso e tirava os sapatos. Engraçado como depois de 4 anos de casamento, você consegue notar quando seu marido está tentando não fazer barulho. Ou seria porque pela primeira vez eu estava realmente prestando atenção? Oi, amor. Não queria te acordar. Alexandre sentou na beirada da cama, cheirando a perfume. Não era o polo que ele sempre usava. Era algo mais doce, feminino. Sentei-me de repente, o coração batendo forte. Como está sua mãe? Perguntei, observando atentamente seu rosto. Ele piscou 2 vezes antes de responder. Seu tique nervoso desde criança, segundo ele mesmo já tinha me contado. Ah, ela está melhor. Pressão alta, sabe como é? Essa história do aniversário de 50 anos está deixando ela estressada. Alexandre levantou-se rapidamente e foi em direção ao banheiro. Vou tomar um banho rápido. Quando a porta fechou, peguei sua camisa do chão. Inspirei profundamente. Sim, era definitivamente perfume de mulher. Não qualquer perfume, mas um Chanel que eu tinha experimentado mês passado no Shopping Leblon. Quando ele saiu do banho, já estava preparando o café na cozinha. Alexandre, comecei hesitante. Esse perfume que senti na sua camisa. Ele congelou por um segundo, xícara a meio caminho da boca. Ah, isso! É um importado que mamãe ganhou.
Um colega do trabalho voltou de Dubai. Tomou um gole demorado. Quase pude ver as engrenagens girando em sua cabeça. Por um instante, algo mudou em seu olhar. Culpa? Arrependimento? Mas logo sumiu. Você vai comigo no aniversário dela no sábado, né? E assim, tão rápido quanto veio, minha chance de confrontá-lo escorregou entre meus dedos. Vocês já notaram como às vezes é mais fácil engolir a mentira do que digerir a verdade? Tenho uma viagem de 2 semanas para São Paulo. Alexandre anunciou enquanto mastigava seu pão de queijo, como se estivesse falando sobre o tempo, e não sobre desaparecer por 14 dias. A empresa quer que eu supervisione pessoalmente o novo projeto. Engraçado como essas viagens tinham ficado mais frequentes nos últimos meses. Coincidência? Acredita em Papai Noel também? Ficamos em silêncio por alguns minutos. Aquele silêncio pesado, cheio de coisas não ditas. Você foi ao médico ontem? Ele perguntou finalmente. Ah, sim, o médico. Mais um na lista interminável de especialistas que não conseguiam explicar por que, depois de 4 anos tentando, eu ainda não tinha engravidado. Fui. Mesma história de sempre. Todos os exames normais, tanto os meus quanto os seus. Dei de ombros, fingindo indiferença, como se não escutasse minha sogra Regina cochichando para as amigas no último almoço de família. Uma pena que a Thaís não consiga dar um neto pro meu Alexandre. Quando voltar da viagem, podemos finalizar a compra daquele terreno no condomínio. Alexandre mudou de assunto, como sempre fazia quando falávamos sobre filhos, o famoso terreno onde construiríamos nossa casa dos sonhos, que por algum motivo misterioso estava sempre sendo adiado. E talvez tirar férias em Fernando de Noronha depois, você sempre quis conhecer, não é? Estreitei os olhos. Alexandre odiava a praia, detestava a areia, reclamava do calor. Desde quando ele queria passar uma semana numa ilha? O celular dele tocou, interrompendo meus pensamentos. Olhou para a tela e imediatamente se levantou. Preciso atender, é do trabalho. Foi para o terraço, fechando a porta de vidro atrás de si. Pela janela, vi sua expressão mudar completamente. Os olhos brilhando, um sorriso que não via há meses. Quem era aquela pessoa no telefone que conseguia arrancar dele uma reação que eu, sua esposa, não conseguia mais? E o mais importante, por que eu não estava me sentindo tão devastada quanto deveria? Olha quem chegou atrasada de novo! Daniela sorriu quando entrei na boutique, 20 minutos depois do horário. Ela era minha única funcionária e melhor amiga desde os tempos da faculdade de moda. Nos conhecemos quando trabalhávamos juntas na Riachuelo do Shopping Tijuca. Eu como vendedora, tentando pagar meus estudos, e ela no caixa. Foi lá também que conheci Alexandre. Ele entrou procurando uma camisa para uma entrevista e saiu com meu número de telefone. Desculpa, Dani, noite difícil. Coloquei minha bolsa embaixo do balcão e olhei em volta para minha pequena loja, montada com o dinheiro da venda do apartamento que herdei do meu pai. Passamos a manhã atendendo as clientes habituais, senhoras do condomínio próximo que vinham mais para fofocar do que comprar. Entre uma e outra, minha mente voltava para os desenhos que encontrei na noite anterior. Lembrei da minha professora de design dizendo que eu tinha talento, que poderia fazer estágio nas melhores marcas. Então meu pai adoeceu e precisei largar tudo para cuidar dele. Alexandre foi meu apoio naquela época. Ficava comigo nas noites no hospital, me trazia café quando eu estava exausta. Como julgar alguém que te segurou quando você estava desmoronando? R$ 50 na maquininha, por favor. Sorri para a cliente que comprou uma blusa básica. Ela me entregou o cartão e uma nota de 100. O restante é seu, querida. Você merece uma gorjeta. Pisquei, confusa. Gorjeta? Eu era a dona da loja, não apenas uma vendedora. Mas antes que pudesse explicar, ela já tinha saído. Fiquei olhando para a nota em minha mão. Era assim que as pessoas me viam? Uma simples vendedora, não uma empresária, muito menos uma designer com sonhos próprios? Aproveitei um momento calmo para conferir as contas da boutique no notebook. Foi quando vi uma transferência de R$ 50.000 que eu definitivamente não tinha autorizado, para uma conta que não reconhecia. Com a descrição: investimento AL. AL. Que diabos era AL? Senti meu celular vibrar. Mensagem de Daniela. Boteco do José depois do expediente. Muito importante. Descobri algo sobre o Alexandre que você precisa ver. Meu coração disparou. AL. Seria possível?
Será que finalmente descobriria o que, ou quem, estava roubando não apenas meu dinheiro, mas também meu marido? 2 caipirinhas de maracujá, por favor. Daniela fez o pedido ao garçom do boteco do José, enquanto eu ainda tentava controlar minha respiração. O lugar estava lotado como sempre às sextas, com aquele cheiro característico de chopp e pastéis fritos. Dani me encarava com aquela expressão de quem está prestes a contar que seu cachorro morreu. Desembucha logo, Dani, antes que eu tenha um troço. Ela hesitou, mexendo nervosamente no guardanapo. Olha, eu não queria ser a portadora de más notícias, mas... Desbloqueou o celular e me passou. É melhor você ver com seus próprios olhos. O vídeo começou a rodar. Imagem tremida, claramente filmada às escondidas. Reconheci imediatamente a fachada Art Deco do Café Colombo. E lá estava ele, Alexandre, discutindo com uma mulher de cabelos escuros e corpo atlético. Não conseguia ouvir o que diziam, mas a linguagem corporal gritava intimidade. Pula pro minuto 2:37, Dani sussurrou. Obedeci e meu mundo desabou. Alexandre segurou o rosto da mulher entre as mãos e a beijou. Não um selinho, mas um beijo de verdade, daqueles que costumava me dar quando ainda éramos apaixonados. Vocês já sentiram como se alguém tivesse sugado todo o ar dos seus pulmões? Quem é ela? Consegui perguntar quando o garçom trouxe nossas caipirinhas. Bebi metade da minha em um gole só. Amanda Lopes, Dani respondeu mostrando o Instagram da mulher. Nutricionista, influencer fitness, 200 mil seguidores. E, surpresa das surpresas, filha da Lúcia, melhor amiga da sua querida sogra. As peças começaram a se encaixar. Amanda. A Ellie? Os 50 mil? Tem mais, Dani continuou. Lembra do Marcos, melhor amigo do Alexandre? Então, Amanda é ex-namorada dele. Ou talvez nem tão ex assim. Mostrou mais fotos. Amanda e Marcos juntos numa academia, data de 3 semanas atrás. Não sei o que é pior, murmurei, remexendo o gelo da minha bebida. A traição ou o fato de que eu deveria estar arrasada, mas... Não estou? Dani levantou as sobrancelhas, surpresa. Era verdade. Em vez de desespero, o que eu sentia era... alívio. Como se finalmente tivesse permissão para admitir o que já sabia há meses. Nosso casamento tinha acabado muito antes dessa traição. Alexandre esteve ao meu lado quando meu pai morreu. Como posso odiá-lo agora? As palavras saíram amargas da minha boca. Mas quem disse que você precisa odiá-lo? Dani perguntou, tocando minha mão. Gratidão e amor são coisas diferentes, amiga. E você acha mesmo que é por acaso que vocês nunca conseguiram ter um filho? Essa pergunta ficou ecoando na minha cabeça enquanto caminhava sozinha para casa depois que Dani saiu para encontrar seu Tinder date. Será que o universo estava me protegendo esse tempo todo? Decidi voltar para casa a pé. Precisava esfriar a cabeça. Já passava das 9 e as ruas do centro estavam quase vazias, com aquele silêncio estranho que só existe depois que o comércio fecha. Parei em frente à floricultura Beija-Flor, fechada àquela hora, mas com a vitrine ainda iluminada. Entre arranjos de orquídeas e bromélias, havia um jacaré de pelúcia verde. Sim, um jacaré. No meio das flores. Rio de Janeiro é mesmo um lugar peculiar. Fiquei ali parada, hipnotizada por aquele jacaré sorridente que parecia tão fora de lugar quanto eu me sentia em minha própria vida. Também estou tentando entender o que um jacaré está fazendo numa floricultura. A voz masculina atrás de mim me assustou. Virei-me rapidamente. Um homem alto, óculos de armação grossa, sorriso tímido. Em qualquer outro dia, teria ignorado e seguido meu caminho. Cidade grande, mulher sozinha. Você conhece as regras. Mas aquele dia não era qualquer dia. Era o dia em que descobri que meu marido estava me traindo e que, surpreendentemente, eu não estava devastada por isso. Talvez ele esteja procurando um buquê para a jacaroa, respondi, surpresa com minha própria piada sem graça. Continuei andando, mas no semáforo da Avenida Brasil, ele me alcançou, ofegante. Espera, eu comprei isso para você. Nas mãos dele, o jacaré de pelúcia e um pequeno buquê de bromélias. Meu queixo caiu. Você invadiu a floricultura? Ele riu, um som genuíno que me pegou desprevenida.
Não, não. O dono é meu tio. Ele mora na loja. Liguei para ele abrir rapidamente. Olhei desconfiada. Por que você compraria presentes para uma desconhecida? Ele deu de ombros. Porque você parecia triste olhando para um jacaré de pelúcia numa vitrine. Hoje descobri que minha namorada de 8 anos me traía. Sério? A palavra escapou antes que eu pudesse conter. Aceitei os presentes, ainda confusa. Meu nome é Sérgio. Ele se apresentou, estendendo a mão. Arquiteto, recém-solteiro e aparentemente comprador compulsivo de pelúcias para estranhas. Sorri, pela primeira vez naquele dia. Thaís, designer de moda frustrada, dona de boutique e Bem, ainda não sei o que sou. Começamos a caminhar lado a lado, 2 desconhecidos unidos por traições recentes e um jacaré de pelúcia. Existe encontro mais improvável? E por que, apesar de tudo, aquilo parecia tão... certo? Então ela estava te traindo com seu chefe? Perguntei enquanto caminhávamos pela Avenida Atlântica. O mar estava calmo naquela noite, completamente alheio aos nossos dramas pessoais. Sérgio assentiu, ajustando os óculos no rosto. 8 anos juntos, estávamos falando em casamento, e todo esse tempo ela estava... Bem, você sabe. Olhei para o jacaré de pelúcia em minhas mãos. Pelo menos você descobriu antes de oficializar. Eu levei 4 anos de casamento para perceber que meu marido estava com outra. E contei sobre Alexandre, Amanda, os 50 mil. Era estranho como me sentia confortável desabafando com um completo estranho. Chegamos ao meu prédio em Laranjeiras, um edifício dos anos 70 com aquelas sacadas antigas. É aqui que eu moro, disse parando na entrada. Sérgio olhou para cima com olhos de arquiteto. Estrutura clássica, boa localização. Ficamos em silêncio por um momento, aquele silêncio constrangedor de despedidas. Sabe o que é mais difícil numa traição? Ele perguntou subitamente. Não é perder a pessoa, mas perder a ideia que você tinha dela e de si mesmo naquela relação. Suas palavras atingiram algo profundo em mim. Era exatamente isso. Eu não estava perdendo Alexandre, mas a Thaís que eu era com ele. A pergunta era, essa Thaís valia a pena ser salva? Seu broche, Sérgio apontou para a pequena joia em formato de jacaré que eu usava na gola do blazer. Tinha esquecido completamente que estava usando. Você coleciona jacarés? Sorri, tocando o broche dourado. Na verdade, eu que fiz, anos atrás, quando ainda criava peças próprias. Seus olhos se iluminaram. Você é talentosa. Por que parou? A pergunta tão simples me atingiu como um tapa. Por que eu tinha parado? Por que havia abandonado minha paixão? Acho que me perdi no caminho, respondi, surpresa com minha própria honestidade. Nos despedimos com a promessa vaga de nos vermos por aí. Subi para meu apartamento, ainda abraçada ao jacaré de pelúcia, pensando em caminhos perdidos e novos começos. Vocês acreditam em encontros que acontecem exatamente quando precisamos deles? Alexandre voltou de sua viagem a trabalho numa quinta-feira chuvosa. Entrou carregando 2 malas e um sorriso cansado. Senti sua falta, disse, tentando me beijar. Virei o rosto, oferecendo apenas a bochecha. Ele pareceu confuso, mas não comentou. Naquela noite, quando se aproximou na cama, fingi estar com dor de cabeça. A verdade? A ideia de intimidade com ele me causava uma repulsa física que não conseguia disfarçar. Como poderia deixar que me tocasse sabendo que aquelas mesmas mãos tinham tocado outra? E por que, apesar da raiva, eu me sentia mais aliviada do que magoada? Você está estranha, Alexandre comentou no café da manhã do dia seguinte. Observava-me por cima da xícara de café, com aquele olhar de quem tenta decifrar um quebra-cabeça. É impressão sua, respondi, evitando seus olhos. Só estou ocupada com a boutique, estamos com novos fornecedores. A mentira saiu fácil, como se eu estivesse apenas comentando sobre o tempo. Era isso que tínhamos nos tornado? 2 estranhos trocando mentiras na mesa do café? Vou dormir na casa da minha mãe hoje, últimos preparativos para o aniversário dela. Ele não pediu minha permissão, apenas informou. Assenti, sentindo quase gratidão por ter uma noite sozinha pela frente. Depois que Alexandre saiu, fui até minha gaveta de meias e peguei o velho caderno de croquis. As páginas amareladas me receberam como velhas amigas.
Peguei um lápis e, pela primeira vez em anos, comecei a desenhar. Primeiro hesitante, depois com uma urgência febril. Um vestido. Não qualquer vestido, mas um que representava tudo o que eu estava sentindo. Fluido como água em movimento, forte como uma armadura, livre como eu queria ser. As horas passaram sem que eu percebesse. Quando finalmente parei, já era madrugada e minha mão doía, mas meu coração parecia mais leve do que estivera em anos. O celular vibrou com uma mensagem de Daniela. Novidades bombásticas, liga pra mim agora. Atendi imediatamente. Amanda está grávida, ela disparou sem preâmbulos. Meu mundo congelou. Um bebê? Mas espera, tem mais. Segundo fontes confiáveis, o pai provavelmente é o Marcos, não o Alexandre. Senti-me tonta. Como assim? Olha as fotos que te mandei. Amanda saindo da academia com Marcos semana passada. Repara na mão dele na barriga dela. E então, a bomba final. Achei os extratos bancários do Alexandre. Os 50 mil foram para dar entrada num apartamento no nome dela, no Leblon. A peça final do quebra-cabeças. Não era apenas uma traição emocional, mas financeira. Ele estava literalmente roubando meu dinheiro, o dinheiro da herança do meu pai, para bancar sua amante. E talvez um filho que nem mesmo era dele. Vocês já sentiram aquele momento em que sua vida inteira se resume a uma única decisão? Não dormi naquela noite. Como poderia? Fiquei olhando para o teto, girando a aliança no meu dedo. Aquela maldita aliança que agora parecia mais uma algema do que um símbolo de amor. Traição emocional já seria o suficiente, mas financeira. Usar o dinheiro da minha boutique, o dinheiro que consegui vendendo o apartamento que meu pai me deixou, isso era baixo demais, até para alguém que eu já não reconhecia mais. Me perguntei quantas outras retiradas ele teria feito ao longo dos anos sem que eu percebesse. Será que eu tinha sido tão cega assim? De manhã, tomei minha decisão. Não confrontaria Alexandre em casa, onde ele poderia controlar a situação. Seria no aniversário de Regina, aquela festa ridiculamente cara no salão do condomínio dela, com direito a churrasco de picanha importada e garçons de gravata borboleta. A ideia de estragar a comemoração da minha sogra, que provavelmente sabia de tudo e ainda por cima me culpava por não engravidar, me deu uma satisfação quase perversa. Liguei para Daniela. Preciso daquele vestido vermelho que desenhei no último ano da faculdade. Ela ofegou do outro lado da linha. Aquele que a Regina disse que parecia roupa de mulher da vida? Amiga, você é minha heroína. Passei o dia inteiro costurando, ajustando, fazendo pequenas alterações no vestido. Cada ponto era como uma afirmação. Isso é quem eu sou. Isso é quem eu sempre fui. O tecido vermelho deslizava entre meus dedos como sangue. O sangue da designer que sangrou até secar para virar uma esposa troféu. Com cada costura, sentia minha antiga paixão voltando. Como pude abandonar isso? Como permiti que outros definissem meu valor? Meu celular tocou várias vezes. Alexandre, Regina, até a mãe de Alexandre querendo confirmar minha presença na festa. Ignorei todas as chamadas. Eles teriam minha resposta amanhã, ao vivo e em cores. Vermelho vivo, para ser exata. À noite, com o vestido finalmente pronto, peguei novamente meu caderno de croquis e comecei a desenhar ferozmente. Não apenas um vestido, mas uma coleção inteira. Peças que contavam a história da minha libertação. Vestidos que fluíam como água, blazers estruturados como armaduras, estampas que pareciam quebrar e se recompor. Quando o sol começou a nascer, eu tinha páginas e mais páginas de desenhos e um nome para minha futura coleção: Metamorfose. Porque era isso que estava acontecendo comigo, não é? Eu estava me despedaçando para renascer como algo totalmente novo. E o mais estranho? Uma parte de mim quase agradecia a Alexandre por ter me traído. Sem aquela dor, eu jamais teria redescoberto minha verdadeira paixão. Irônico, não? Às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que nunca deveríamos ter abandonado. Você não vai vestir isso, vai? Alexandre arregalou os olhos quando saí do quarto. O vestido vermelho abraçava meu corpo como uma segunda pele, com um decote nas costas que descia até quase o limite do aceitável. Qual o problema?
Perguntei, fingindo inocência, enquanto aplicava batom vermelho no espelho da sala. Você sabe como minha mãe é tradicional. Ela vai ter um treco. Ele ajustou a gravata cinza, a mesma que eu tinha dado de presente no nosso aniversário de casamento. É o aniversário dela, Thaís. Não é o momento para... Ele gesticulou vagamente na minha direção, incapaz de encontrar as palavras. Para ser eu mesma? Completei, pegando minha clutch dourada. Engraçado você mencionar isso, Alexandre, porque estou começando a perceber que nunca houve um momento adequado para eu ser quem realmente sou nesse casamento. Ele me olhou como se eu tivesse acabado de falar em mandarim. Aquele olhar de quem nunca realmente te viu. Olha, estamos atrasados. Podemos discutir isso depois? Típico. Sempre depois, sempre mais tarde, sempre em outro momento que nunca chegava. Claro, concordei, sentindo a raiva borbulhar sob minha pele calma. Afinal, temos muito o que conversar, não é mesmo? Sobre viagens de trabalho, perfumes importados e transferências bancárias. O salão de festas do condomínio da minha sogra estava decorado como se fosse uma recepção de embaixada, não o aniversário de uma professora aposentada. Lustres de cristal, mesas com toalhas de linho branco e um banner gigante com o rosto de Regina e a frase 50 anos de sabedoria e elegância. Quase engasguei com a ironia. Quando entramos, todos os olhares se voltaram para nós, ou melhor, para meu vestido vermelho que gritava em meio ao mar de ternos escuros e vestidos pastéis. Regina, de longe, me lançou um olhar que poderia congelar o inferno. Sorri de volta, erguendo minha taça de espumante em um brinde silencioso. Você está deslumbrante, uma voz rouca comentou ao meu lado. Era Carlos, o pai de Alexandre, um homem quieto que vivia à sombra da esposa dominadora. Nunca tínhamos conversado muito. Ele geralmente ficava em silêncio nos almoços de família, enquanto Regina comandava o show. Obrigada, Carlos, respondi, genuinamente surpresa. Ele aproximou-se um pouco mais, falando baixo. Sabe, sempre admirei sua coragem, mesmo quando não percebe que está sendo corajosa. Antes que pudesse perguntar o que ele queria dizer, Regina bateu palmas, chamando-a da atenção de todos. Queridos, nossa última convidada especial acaba de chegar. Virei-me para a entrada e senti meu sangue gelar. Lúcia, a melhor amiga de Regina, entrava acompanhada de uma jovem de cabelos escuros e corpo atlético. Amanda. E mais chocante ainda, ela estava visivelmente grávida. Procurei Alexandre com os olhos. Ele estava pálido como um fantasma, olhando de mim para Amanda como quem vê um acidente de carro em câmera lenta. Vocês já estiveram em um lugar onde sabiam que algo explosivo estava prestes a acontecer, mas ainda assim não conseguiam desviar o olhar? Por favor, tomem seus lugares, Regina anunciou com sua voz estridente de ex-professora de matemática. Organizei a mesa cuidadosamente. Claro que organizou. E claro que, por algum acaso, Alexandre foi colocado entre mim e Amanda, que exibia sua barriga de aproximadamente 5 meses num vestido verde esmeralda. Enquanto os garçons serviam a entrada, alguma coisa com salmão que nem toquei, observei meu marido. Ele mantinha os olhos fixos no prato, a testa brilhando de suor. Do outro lado da mesa, Marcos, o suposto melhor amigo de Alexandre e possível pai da criança que Amanda esperava, bebia taça após taça de vinho, lançando olhares ansiosos em nossa direção. Quando os garçons começaram a servir o churrasco, Regina já estava na 3ª caipirinha. Seus olhos brilhavam com aquele brilho perigoso de quem está prestes a causar um escândalo e está adorando cada segundo. Uma salva de palmas para o chefe Paulo, ela exclamou, apontando para o churrasqueiro uniformizado. O melhor churrasqueiro do Rio. Custa uma fortuna, mas nada é bom demais para comemorar meio século de vida, não é mesmo? Enquanto todos aplaudiam educadamente, senti um cheiro familiar, o mesmo perfume que tinha sentido na camisa de Alexandre. Virei-me lentamente e flagrei Amanda, aplicando discretamente o Chanel no pulso. Nossos olhares se cruzaram por um instante, e juro que vi um sorriso de canto nos lábios dela. Após a sobremesa, um bolo extravagante em formato de 50, Regina levantou-se, taça na mão, para fazer seu discurso. Queridos amigos e família,
Aos 50 anos, entendemos o verdadeiro valor da tradição, da lealdade e do legado que deixamos através dos filhos. Seu olhar se fixou em mim neste momento, afiado como uma faca. Alguns de nós temos a bênção de continuar nossa linhagem. Outros... Ela fez uma pausa dramática. Bem, outros descobrem que talvez não tenham nascido para ser mães. Um silêncio constrangedor caiu sobre o salão. Até o padre da paróquia local, sentado à mesa de honra, parecia desconfortável. Mas a vida sempre encontra um caminho, não é mesmo? Regina continuou, seu olhar movendo-se para Amanda. Às vezes, precisamos aceitar quando é hora de dar um passo atrás e permitir que novas famílias floresçam. Meu coração batia tão forte que achei que todos poderiam ouvir. Estava realmente acontecendo? Minha sogra estava anunciando publicamente que meu marido havia engravidado outra mulher e que eu deveria... O quê? Sair de cena graciosamente? Um riso histérico borbulhou em minha garganta. Alexandre, ao meu lado, parecia um homem prestes a vomitar. Regina ergueu a taça ainda mais alto. Então, um brinde especial ao meu filho Alexandre e à nova vida que Amanda traz ao nosso círculo familiar. E foi aí que percebi. Ela sabia. O tempo todo. Provavelmente tinha até ajudado a orquestrar tudo. A humilhação não era um acidente. Era o grande final que ela vinha planejando, provavelmente desde o primeiro dia em que pisei em sua casa. Vocês já sentiram aquele momento em que tudo fica tão absurdo, tão além da realidade, que a única coisa que resta é rir? Porque foi exatamente isso que fiz. Comecei a rir. Não um risinho nervoso, mas uma gargalhada genuína, daquelas que vêm do fundo da alma. Todos os olhares se voltaram para mim, chocados, embaraçados, curiosos. Regina parecia ter engolido um limão inteiro. Quando finalmente consegui me controlar, levantei-me calmamente, ajustando meu vestido vermelho. Regina, querida, comecei, minha voz surpreendentemente firme. Depois de 4 anos sendo sua nora, finalmente você está sendo honesta comigo. Que refrescante. Peguei minha taça e ergui num brinde irônico. Mas já que estamos tendo um momento de honestidade, que tal irmos até o fim? Tirei o celular da bolsa e mostrei a tela para Regina. Essas são fotos da sua querida Amanda com Marcos. Sim, aquele Marcos ali, melhor amigo do seu filho, saindo da academia juntos na semana passada. Repare na mão dele, carinhosamente pousada sobre a barriga dela. Virei a tela para que todos pudessem ver. Sussurros de surpresa ecoaram pelo salão. E sabe o que é mais interessante? Alexandre está bancando um apartamento no Leblon para Amanda com dinheiro desviado da minha boutique, R$50 mil para ser exata. Dinheiro que veio da venda do apartamento que meu pai me deixou. Alexandre levantou-se bruscamente, derrubando sua cadeira. Thaís, você não sabe o que está dizendo. Ergui a mão, interrompendo-o. Não, Alexandre, pela primeira vez eu sei exatamente o que estou dizendo. E sabe o que é pior? Não é a traição que me magoa. É o fato de você ter roubado não apenas meu amor e confiança, mas também meu dinheiro e meus sonhos. Virei-me para Amanda, que havia empalidecido consideravelmente. Quanto a você, espero que esse apartamento valha a pena, porque duvido que Alexandre continue pagando quando descobrir que provavelmente não é o pai do seu filho. Um silêncio sepulcral caiu sobre o salão. Foi quando algo totalmente inesperado aconteceu. Carlos, o pai sempre silencioso de Alexandre, levantou-se lentamente. Meu filho, ele disse com uma voz que nunca tinha ouvido antes, forte, decidida. Sua mãe e eu nunca fomos exemplo de um casamento feliz, mas pelo menos eu nunca roubei dela. Ele olhou para Regina, que parecia ter visto um fantasma. Nem mesmo quando descobri que ela estava me traindo com o diretor da escola onde trabalhava. Novos suspiros de choque. Carlos continuou, olhando diretamente para mim. Essa moça sempre foi mais digna que todos nós juntos. E você, meu filho, não merece nem o chão que ela pisa. Nunca imaginei que meu quieto sogro pudesse ser o herói inesperado desta história. Mas ali estava ele, finalmente encontrando sua voz depois de décadas. Regina parecia prestes a desmaiar, agarrada à borda da mesa como se fosse cair. E quanto a mim, senti uma onda de libertação tão poderosa que quase me desequilibrei. Tirei lentamente minha aliança.
Aquela mesma aliança apertada que havia anos me sufocava. Caminhei até o bolo de aniversário e a coloquei delicadamente sobre o número 50 de glacê. Feliz aniversário, Regina! Desejo a você mais 50 anos de manipulação e amargura. Me virei para Alexandre, que parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos 10 minutos. Os papéis do divórcio chegarão em breve, e espero que os 50.000 estejam de volta na conta da boutique até lá. E com isso, caminhei para fora do salão, de cabeça erguida, deixando para trás um silêncio atordoado. Vocês já sentiram aquela sensação de quando finalmente soltam um peso que nem sabiam que estavam carregando? Era exatamente assim que me sentia, leve, quase flutuando, como se pudesse voar pela primeira vez em anos. Não sei por quanto tempo caminhei. Meus pés me levaram automaticamente pela orla, enquanto minha mente ainda processava o que acabara de acontecer. O céu do rio estava com aquele azul impossível que só existe aqui, com o sol de fim de tarde derramando ouro sobre o mar. Tirei os saltos e continuei descalça, sentindo a calçada quente sob meus pés. Deveria estar arrasada, certo? Acabara de explodir meu casamento no meio de uma festa. Mas a verdade, nunca me senti tão viva. Era como se tivesse passado os últimos anos respirando através de um canudinho e, de repente, alguém abrisse todas as janelas. Uma risada escapou dos meus lábios quando percebi que estava na Praça do Lido, onde costumava vir com meu pai aos domingos quando criança. No centro da praça, a velha fonte ainda funcionava, jogando água para o alto como pequenos diamantes líquidos. Em um impulso que não conseguiria explicar nem se tentasse, caminhei até ela, ignorando os olhares curiosos dos turistas. A água respingou na barra do meu vestido vermelho quando me aproximei. Quem se importa? Sentei na borda da fonte, mergulhei os pés na água fresca e fechei os olhos. O barulho da água abafava tudo. O trânsito, as conversas, os pensamentos caóticos na minha cabeça. Por que você está chorando? Uma vozinha fina me perguntou. Abri os olhos e vi uma menina de uns 5 anos me olhando curiosa, um sorvete de chocolate derretendo em sua mão. Estou chorando? Toquei meu rosto e, surpresa, senti as lágrimas. Nem tinha percebido que estava chorando. Você está triste porque brigou com seu namorado? Ela continuou, com aquela franqueza brutal das crianças. Sorri através das lágrimas. Não, pequena. Estou chorando porque finalmente percebi que não preciso mais de um. Ela franziu a testa, confusa, e sua mãe rapidamente a puxou para longe da louca de vestido vermelho na fonte. Fiquei ali, com os pés na água, sentindo o sol secar minhas lágrimas. Eram lágrimas de luto, sim, mas não pelo meu casamento. Esse já estava morto há muito tempo. Chorava pela Thaís que eu tinha sido, pela garota cheia de sonhos que abandonei no caminho, pela designer que não tive coragem de me tornar. Mas enquanto o sol se punha atrás dos prédios de Copacabana, uma estranha paz me envolveu. Talvez não fosse tarde demais. Talvez aquele fim fosse, na verdade, o começo de algo novo. A água fria nos meus pés parecia lavar não apenas o cansaço, mas anos de dúvidas e arrependimentos. Pela primeira vez em muito tempo, eu sabia exatamente quem era e o que queria. Vocês já tiveram aquele momento em que tudo parece se alinhar, como se o universo finalmente fizesse sentido? Pois é, foi assim que me senti naquela fonte, com meu vestido vermelho molhado e o coração mais leve que pluma. Se isso não é uma visão, não sei o que seria. A voz familiar me arrancou do meu transe. Ergui os olhos, protegendo-os do sol com a mão, e lá estava ele. Sérgio, o homem do jacaré de pelúcia, sorrindo para mim como se nos conhecêssemos há anos e não apenas por um encontro casual. O que você está fazendo aqui? Perguntei, sem conseguir esconder minha surpresa. Ele apontou para um edifício art déco do outro lado da rua. Trabalho ali, escritório de arquitetura no 10º andar, vista para o mar. Ofereceu-me um açaí com granola que carregava. Achei que você poderia estar com fome depois de... depois do que quer que tenha acontecido para você estar sentada numa fonte pública com um vestido que provavelmente custa mais que meu aluguel. Aceitei o açaí, subitamente consciente da minha aparência, cabelo bagunçado pelo vento, maquiagem provavelmente borrada pelas lágrimas, vestido molhado.
Mas pela primeira vez em anos, não me importei com o que alguém pensava de mim. Acabei de confrontar meu marido traidor e minha sogra manipuladora no meio da festa de aniversário dela. Expliquei entre colheradas de açaí. Anunciei que vou me divorciar. Exigi de volta o dinheiro que ele roubou da minha boutique e coloquei minha aliança em cima do bolo dela. Sérgio assobiou baixinho, impressionado. Uau! Quando você disse que ia enfrentá-los, não imaginei algo tão cinematográfico. Você está olhando para mim de um jeito estranho, comentei, percebendo seu olhar fixo. Ele sorriu, aquele sorriso tímido que tinha me chamado a atenção da primeira vez. É que você parece uma mulher completamente diferente daquela que conheci outro dia. Seus olhos estão diferentes. Ele gesticulou vagamente. Mais vivos, sabe? Como se uma luz tivesse sido acesa. Era verdade. Eu me sentia diferente, como se finalmente estivesse habitando meu próprio corpo depois de anos sendo apenas uma visitante. Acho que encontrei algo que tinha perdido há muito tempo, respondi simplesmente. Eu mesma. Ficamos ali, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa, falando sobre coincidências e novos começos. Sérgio contou que tinha finalmente confrontado sua ex, terminado tudo de vez e redescoberto sua paixão por projetos sustentáveis, pequenas casas que aproveitavam água da chuva e energia solar. E você? Ele perguntou, seus olhos genuinamente interessados. O que a designer frustrada vai fazer agora que está livre? A pergunta pairou no ar como uma promessa. Ainda não sei, respondi honestamente. Mas pela primeira vez em muito tempo, estou animada para descobrir. Nossos olhares se encontraram e algo silencioso passou entre nós. Não romance, ainda não, mas uma compreensão mútua, como se ambos estivéssemos exatamente onde deveríamos estar. E naquele momento, isso parecia mais que suficiente. Fecha os olhos, pedi a Sérgio quando chegamos à porta da loja. Ele obedeceu, rindo daquele jeito que fazia pequenas rugas aparecerem nos cantos dos olhos. Se for outro jacaré de pelúcia, já aviso que meu apartamento não comporta mais. Nos últimos meses, tinha virado uma piada interna. Eu encontrava jacarés de pelúcia em todos os tamanhos e cores e os dava para ele. Guiei-o pela mão, sentindo aquela eletricidade familiar que sempre surgia quando nos tocávamos. Pode abrir agora, anunciei quando estávamos no centro da boutique. Ou melhor, do que um dia tinha sido minha boutique. Os olhos dele se arregalaram, absorvendo as mudanças. As araras de roupas comuns tinham sido substituídas por peças exclusivas, todas desenhadas por mim. As paredes, antes bege sem graça, agora exibiam um mural de metamorfoses, borboletas emergindo de casulos, plantas brotando através do concreto. E no centro da loja, em uma vitrine especial iluminada por spots, o jacaré de pelúcia original repousava como uma relíquia sagrada, junto com meu antigo broche de jacaré dourado. Acima, em letras elegantes, Metamorfose, por Thaís Moreira. Sérgio girou lentamente, absorvendo cada detalhe. Thaís, isso é incrível. Sua voz estava carregada de uma emoção que me aqueceu por dentro. Essa é você, a verdadeira você. Quer ver a peça principal da coleção? Não esperei resposta. Levei-o até um manequim no fundo da loja, onde um vestido fluido em tons de azul e verde captava a luz como água em movimento. O vestido Liberdade, expliquei, passando os dedos pelo tecido suave, inspirado naquele dia na fonte. Cada movimento do tecido lembra a água, a forma como ela sempre encontra seu caminho, não importa os obstáculos. Sérgio tocou o vestido com reverência, seus olhos de arquiteto apreciando cada detalhe técnico. É uma obra-prima, ele disse simplesmente. E então, quase como uma confissão, assim como você. Uma cliente entrou na loja. Reconheci aquele olhar imediatamente. Olheiras profundas, ombros caídos, aquela expressão de quem está se afogando em sua própria vida. Eu sabia porque tinha visto aquele mesmo olhar no espelho por anos. Pode dar uma olhada enquanto atendo ela? Pedi a Sérgio. Aproximei-me da mulher com um sorriso genuíno. Posso ajudar? Ela hesitou, olhando para o chão. Só estou olhando. Meu marido acha que gasto demais em roupas, então... Peguei suas mãos nas minhas, interrompendo-a gentilmente. Que tal experimentar o vestido Coragem?
Foi o primeiro que criei quando decidi que merecia mais da vida. Enquanto a levava para o provador, contei a Sérgio em voz baixa. Saiu uma matéria sobre minha história no jornal do bairro. Desde então, mulheres como ela têm aparecido. Algumas compram roupas, outras só querem conversar. Mas todas estão buscando a mesma coisa: permissão para serem elas mesmas. Olhei em volta para minha loja, minha criação, e senti uma onda de gratidão. Quem diria que uma traição seria o melhor presente que já recebi? Para o sucesso da metamorfose, Sérgio ergueu sua taça de vinho, seus olhos brilhando sob as luzes suaves do restaurante à beira-mar. Estávamos celebrando. Minha primeira coleção tinha sido vendida completamente em apenas 2 semanas e já tinha encomendas para a próxima. E para novos começos, acrescentei, tocando minha taça na dele. O tinir do cristal parecia selar uma promessa não dita entre nós. Nos últimos meses, tínhamos nos aproximado gradualmente, primeiro como amigos, confidentes, e agora, bem, estávamos descobrindo esse novo território juntos, sem pressa. Thaís? É você mesmo? Uma voz familiar nos interrompeu. Carlos, meu ex-sogro, estava parado ao lado da nossa mesa, parecendo simultaneamente surpreso e encantado em me ver. Carlos! Levantei-me para abraçá-lo, genuinamente feliz. Ele parecia diferente, mais ereto, menos tenso, o rosto com mais cor. Está sozinho? Perguntei, indicando a cadeira vazia em nossa mesa. Ele assentiu, sentando-se quando insistimos. Regina e eu nos separamos, ele revelou, sem parecer nem um pouco triste com o fato. Depois daquele aniversário... Bem, algo despertou em mim. Você me inspirou, sabia? Ver você enfrentando todos daquele jeito, com tanta dignidade... Ele sorriu, um sorriso livre que nunca tinha visto em seu rosto antes. Percebi que nunca é tarde para recomeçar. Enquanto jantávamos, Carlos nos contou as novidades. Alexandre tinha descoberto que não era o pai do bebê de Amanda. Um teste de DNA confirmou que Marcos era o pai. Acho que ele finalmente entendeu o que perdeu, Carlos comentou, olhando significativamente para mim. Mas a verdade? Eu não sentia mais nada. Nem raiva, nem mágoa, nem aquela gratidão confusa que me manteve presa por tanto tempo. Alexandre agora era apenas um capítulo encerrado na minha história. Depois do jantar, Sérgio e eu caminhamos pelo calçadão de Copacabana. A noite estava perfeita, céu estrelado, brisa suave, o som das ondas como trilha sonora. Você acredita em destino? Ele perguntou de repente, seu ombro roçando levemente no meu. Tipo, se não tivéssemos passado por aquelas traições, teríamos nos encontrado de alguma outra forma? Observei as gaivotas voando livres sobre o mar escuro, suas silhuetas recortadas contra a lua. Talvez precisássemos nos perder completamente para finalmente nos encontrarmos, respondi, sentindo a verdade dessas palavras ressoar em mim. Parei de caminhar e me virei para o mar, sentindo a brisa bagunçar meu cabelo. Sérgio parou ao meu lado, respeitando o meu momento de reflexão. Percebi então uma verdade tão simples que quase ri. A verdadeira felicidade nunca esteve em Alexandre, e nem mesmo estava em Sérgio. Estava em mim mesma, na designer que finalmente encontrou coragem de criar, na mulher que finalmente encontrou sua voz. O jacaré de pelúcia na vitrine da minha loja não era apenas um mascote fofo. Era um lembrete de como os encontros mais estranhos, as dores mais profundas, podem nos reconectar com quem realmente somos. E enquanto ficava ali, sentindo a presença silenciosa de Sérgio ao meu lado, entendi que o amor verdadeiro não é aquele que te completa, mas aquele que te dá espaço para ser completa por si mesma. Olhei para ele e sorri, pronta para o próximo capítulo, qualquer que fosse ele. Afinal, eu tinha passado pela metamorfose mais importante de todas: redescobrir a mim mesma.